Então, no exercício número 2, pede assim, qual a porosidade total e a porosidade livre de água da amostra de solo, no problema 1. Quando não é dada a densidade real, a gente usa a densidade real média do solo, que é 2,65 gramas por centímetro cúbico. Tá? Esse é um valor médio. Por quê? Que é o valor da densidade do quartzo. O quartzo é o mineral mais abundante na superfície da Terra. Então, a densidade real média do solo é 2,65 gramas por centímetro cúbico. Tá? Propositadamente, não foi dada a densidade real nesse exercício por isso. A densidade aparente foi essa que a gente calculou lá no exercício anterior, né? 1,38 gramas por centímetro cúbico. A porosidade total, a gente chama de volume de poros total, né? VPT, em porcentagem vai ser igual a 1 menos a densidade aparente sobre a densidade real, vezes 100, se eu quiser em porcentagem. Então, 1 menos 1,38 dividido por 2,65, que é a densidade real, vezes 100. Então, a gente calculou 47,84%. Então, esse é o valor da porosidade total do solo. A porosidade livre é livre de água. De quê? Né? De água. Então, a porosidade livre vai ser igual ao volume total de poros menos a umidade à base de volume. Por quê? Porque aqui eu tenho a porosidade à base de volume também, né? Então, vai ser 47,84 menos 30,79, 17,20. Do mesmo modo, no mesmo local onde foi coletada a amostra do problema 1, coletou-se mais 5 amostras à mesma profundidade e com o mesmo anel volumétrico. Os dados obtidos encontram-se no quadro abaixo. Determine para cada uma a densidade aparente. Então, aqui está dizendo para a gente usar o mesmo anel volumétrico, então a gente vai usar o mesmo volume total. Certo? Então, foi dada a massa, eu vou pegar a massa de solo seco, e dividido pelo volume total. Acharam esses valores? Então, a gente sabe que a massa de água ela é a massa de solo úmido menos a massa de solo seco e a umidade perde a base de volume, né? Perde a base de volume. A umidade é a base de volume. Ela é o volume de água. Mas sempre vai ter em porcentagem, né? Ali não está em porcentagem, então não precisa por vezes 100. A uma profundidade de 100 centímetros e obter-se massa de solo úmido igual a 332 gramas e massa de solo seco e estufa igual a 281 gramas.
Após a coleta, fez um teste de compactação do solo sobre ele no rolo compressor. Depois, a nova coleta foi feita com o mesmo anel e a mesma profundidade. E esta apresentou massa de solo úmido igual a 360 gramas e massa de solo seco estufa igual a 305 gramas. Determine antes e depois da compactação a densidade aparente, a umidade à base de peso e a umidade à base de volume. A densidade real do solo é 2,7 gramas por centímetros cúbicos. Mais alguém? Gente, eu vou deixar então vocês fazerem os exercícios. Não adianta eu fazer aqui para vocês, né? No número 5, o problema 4 deu. No problema 4, porque Mi deu igual nos dois casos? Porque a umidade gravimétrica deu igual nos dois casos. E a volumétrica não. Opa, copiei as duas iguais. Então, por que deu diferente o teto? Porque no mesmo volume, né? O que será? Quando compacta, o que acontece? Quando compacta, diminui os poros, né? Mas, então, diminui o volume total. Né? Se diminuir o volume total, vai aumentar a umidade à base de volume. E na umidade gravimétrica, tanto não muda nada antes e depois da compactação, né? Ó, porque não entra. O que altera na compactação é o volume, né? Que vai diminuir o volume de poros. Então aqui não alterou nada. Só por isso. E VPT, o que aconteceu? Ô, professor, Pode falar. pode falar aí. Pode Professor, falar. então, assim, nesse problema aqui, coloca que na compactação, então, como tu vai ter uma pressão maior dos poros, eles diminuem. Isso? Exatamente. Os Então, por poros isso que ele diminuem. diminui o volume. Exatamente. Tá. Diminui o volume E na total, né? questão da gravimétrica, ele Então, na não altera. verdade, diminui o volume de poros, né?
Só diminui o volume de poros, o volume total continua igual. E esse volume de poros, ele é ocupado pela massa de solo. Pode falar. Tá. Ô, professor, nessa questão 5 aí, eu calculei aqui o VPT, né? Então, antes da compactação, ele deu 48,14%, né? Isso. E no depois deu 43,7%. Isso, eu achei os mesmos valores. Tá. O que acontece? A mesma coisa, depois da compactação, vai diminuir os poros, né? Vai caber mais massa. Então, ele vai caber mais massa no mesmo volume, que é o volume do anel. Então, ele vai diminuir os poros, a porosidade total depois da compactação. Só isso que aconteceu. Mais algum comentário? Eu não tenho, professor. Não? Esse outro aqui, alguém fez? Também não. Não? Eu fiz, professor. Mas não sei também se está certo, né? Tem que conferir. Então, eu vou dar um tempo para vocês fazerem, né? Não adianta eu seguir aqui se você não faz. Isso que você tem que fazer. É igual aos anteriores. É um resumo, na verdade, para fixar isso aqui, dos conceitos anteriores. Tá bom? Vou dar um tempo para vocês fazerem. O Luciano fez, né? Quem foi que Esse não. fez? Quem é que fez? Esse eu não fiz. Gabriel que fez? Eu fiz, professor. Giovanni fez. Giovanni. Então, Giovanni, depois tu me manda ali que eu, pelo WhatsApp, no particular, que eu dou uma olhada no teu exercício. E os demais eu vou deixar para vocês fazerem, tá bom? Tá ok, professor. Tranquilo. Calculem. Calculem. Tá? E pode tirar dúvida comigo lá no WhatsApp.